Olá, dia 9 de março de 2023 e você está no Previdência em 10 minutos. Eu sou Ana Isabel Jordão e vamos aqui falar de algumas decisões hoje muito importantes, não só no âmbito da justiça, mas também nas decisões administrativas do INSS. O INSS interrompe a operação de empréstimo consignado para os beneficiários do BPC Loas. TRF4 dá prazo de 20 dias para o INSS implantar pensão por morte de dependente. E, por fim, vamos falar também sobre um PL, um projeto de lei deste ano de 2023, que pretende acabar com o parâmetro da renda para a concessão do BPC Loas. Pois bem, vamos começar então aqui falando um pouquinho sobre esse prazo de 20 dias para a implantação da pensão por morte de dependentes. A gente tem vivenciado uma situação muito difícil em relação à implantação dos benefícios, não só da análise dos benefícios, mas também da efetivação dessa implantação. Isso tem sido uma realidade em todo o Brasil, não só aqui no âmbito da Justiça Federal e do INSS na cidade de Salvador, no estado da Bahia, mas sim em todo o Brasil. Então, muitas vezes, apesar de haver uma decisão judicial, apesar do juiz determinar aquela implantação num prazo curto ou num prazo médio, o INSS tem manifestado um comportamento de desrespeitar e de não cumprir esse mandato dentro desse prazo. Eles têm reiteradamente descumprido os prazos. Mas nesse caso específico aqui do TRF4, a gente tem o caso de um homem de 58 anos de idade que conseguiu confirmar na justiça o seu direito de pensão por morte. Ele era, então, companheiro de uma segurada do INSS e, segundo o entendimento do Tribunal Regional da 4ª Região, ficou comprovada a união estável entre o casal por mais de 30 anos. Bem assim, a dependência econômica que garantiu a concessão deste benefício. O processo ele teve início em março de 2022 e, de acordo com o requerente, a companheira havia falecido em outubro de 2020. Na ocasião, ele solicitou este benefício no âmbito do administrativo do INSS, mas houve a negativa pela não comprovação da dependência econômica para com a companheira. Ocorre, entretanto, que para a concessão de beneficiários da classe 1, ou seja, para a concessão de benefício de pensão por morte para filhos, companheiro, companheira, união estável, enfim, são os dependentes da classe 1, não se exige a comprovação da dependência econômica. Esta dependência, ela é, portanto, presumida, né? A primeira vara federal de Ijuí, no Rio Grande do Sul, ele juntou na primeira vara documentos que comprovavam a residência comum, certidão de nascimento da filha, declaração da empresa no plano de saúde, né? Então, ao analisar esse caso, a vara de primeira instância deu procedência em outubro de 2021, mas ainda assim o INSS ele se insurgiu e recorreu ao TRF4. Por sua vez, o tribunal constatou sim que a segurada era falecida, estava em gozo do benefício previdenciário na data do óbito. Além disso, o TRF4 ele comprovou essa união estável por meio de documentos apresentados e pelo depoimento das testemunhas, não se falando, portanto, em comprovação da dependência econômica. O que havia-se de comprovar aqui, em verdade, era a união estável, a situação de união estável em que viviam essas pessoas. Então, o TRF4 negou o recurso do INSS e deu prazo de 20 dias para a implantação do benefício. Nessas situações, a gente tem visto que é necessário diligenciar insistentemente para que haja a efetiva implantação do benefício. Vamos agora falar um pouquinho, pessoal, sobre a questão do BPC, né? Desde o dia 6, foi publicada a portaria 1114 do INSS, em que suspende a
concessão de empréstimos consignados a titulares dos benefícios de prestação continuada. Desde 2022, ficou liberado a consignação, o empréstimo consignado para os beneficiários do BPC Loas. Porém, o INSS, na última segunda-feira, no dia 6, ele suspendeu, por meio de portaria, né, determinando que as instituições financeiras não mais podem oferecer os empréstimos consignados aos titulares dos benefícios de prestação continuada. Essa mudança, ela vai ser aplicada a novas contratações, ou seja, a partir de segunda-feira, desde a segunda-feira última, não se pode mais fazer novos contratos. Aqueles que estavam em gozo desse contrato, ou seja, fizeram os seus empréstimos e estavam pagando mediante consignação em folha, isso será mantido. Isso não será, então, revertido numa dívida e a obrigação de pagar imediato. Continuará sendo feito pela consignação em folha. Então, o empréstimo, como a gente bem sabe, ele é aquele em que o desconto ele é automático na folha de pagamento do INSS. Desde 2022, que se ampliou o rol de beneficiários e a própria margem do crédito consignado. Assim, quem recebia o LOAS e a renda vitalícia mensal, além do Auxílio Brasil, poderiam solicitar tais empréstimos. Para o BPC Loas, havia uma margem a ser consignada de 45%, tá? Sendo 40% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado. A lei permitia também a realização de quantos empréstimos o beneficiário quisesse, desde que respeitada essa margem consignável, né? Com essa suspensão, portanto, a modalidade não será mais oferecida por cerca de 72 instituições financeiras que estão credenciadas para a realização dos empréstimos consignados aos beneficiários do INSS. Agora, restritos, portanto, aos beneficiários previdenciários, estando excluído aqueles que estão cobertos pela assistência social, que é o caso das pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC Loas. Então, essa medida, né, já entrou em vigor e não mais pode, então, ser consignado empréstimos nos benefícios assistenciais. Ainda falando um pouquinho sobre o LOAS, é importante a gente acompanhar as possíveis mudanças no âmbito legislativo. Está tramitando, então, o PL 254 de 2023, que o objetivo é retirar o parâmetro de renda para a concessão do benefício de prestação continuada. Hoje, para ter direito ao benefício de prestação continuada, o cidadão precisa comprovar uma renda per capita de 1/4 salário mínimo, ou seja, naquele grupo familiar, você precisa ter o equivalente a um quarto de salário mínimo, ou seja, um salário mínimo e 4 pessoas. Isso é o que daria, então, ali direito a essa pessoa, ela estaria elegível para o benefício de prestação continuada, né? A previsão legal é que o BPC, a previsão desse PL é de que o BPC poderá ser concedido para todas as pessoas com deficiência, independentemente da existência de renda própria ou familiar. É um projeto interessantíssimo. Na verdade, ele vai limitar essa retirada da renda per capita, ou seja, de aferir a condição econômica, financeira da família, em casos de deficiência. Não vai ser extensível aos idosos, aqueles acima de 65 anos, o que de fato não faria muito sentido. Mas, no caso das pessoas com deficiência, é bastante louvável, bastante importante essa possibilidade, esse projeto de alteração da legislação, né, para que
as famílias possam, então, fazer frente e custear os diversos tratamentos tão importantes e tão necessários para o bem-estar das pessoas com deficiência. Vamos, então, acompanhar esse projeto de lei, o projeto de lei 254 de 2023, ele será, então, encaminhado às comissões para análise, né, e as discussões, e só, então, após isso, é que ele irá para a votação. Vamos, então, aí, sim, acompanhando novidades sobre o BPC-LOAS. Até a próxima, pessoal. Na próxima semana a gente se encontra para bater mais um papo sobre o direito previdenciário. E se você ainda não está inscrito, não perca mais tempo. Aperta o sininho e todos os dias, às 18 horas, você será lembrado de se atualizar acerca do direito previdenciário.